Você já se pegou pensando, por que muitas pessoas pensam melhor quando estão em jejum? Ou talvez, será que pular uma refeição de vez em quando pode realmente afiar a minha mente? Ou é só mais uma moda passageira? Se você tem mais de 45 anos e percebe que a clareza mental já não é a mesma de antes, que a memória parece falhar em momentos inoportunos, ou que o foco se esvai com mais facilidade, então este vídeo é para você. No Nexus Saúde, acreditamos que envelhecer com autonomia e consciência é um direito, não um privilégio. E para isso, entender como o seu corpo funciona e como otimizá-lo é fundamental. Hoje, vamos desmistificar um tema que gera muita curiosidade e, por vezes, confusão. O que acontece com o seu cérebro durante o jejum? Prepare-se para uma jornada fascinante pelo funcionamento do seu órgão mais vital, desvendando como um simples hábito pode ser a chave para uma mente mais afiada e resiliente. E se você valoriza informações claras e diretas sobre como envelhecer com qualidade de vida, já deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo que pode transformar a sua saúde. Para entender o impacto do jejum no cérebro, precisamos primeiro compreender como ele se alimenta. Imagine seu cérebro como um carro de alta performance. Sua gasolina preferida, seu combustível principal, é a glicose. A glicose é um tipo de açúcar que vem dos carboidratos que comemos. Quando você come, especialmente alimentos ricos em carboidratos, seu corpo quebra esses alimentos em glicose, que então é liberada na corrente sanguínea. O pâncreas libera insulina, um hormônio que age como uma chave, abrindo as portas das células para que a glicose entre e seja usada como energia. O cérebro, em particular, é um grande consumidor de glicose. Mesmo em repouso, ele consome cerca de 20% da energia total do corpo. É por isso que nas primeiras horas após uma refeição, ou mesmo após o café da manhã, o seu cérebro está nadando em glicose. Ele a utiliza para manter todas as suas funções: pensar, lembrar, aprender, coordenar movimentos. Agora, vamos acompanhar o que acontece com o seu cérebro quando você começa a jejuar, ou seja, quando você para de comer. Nas primeiras 0 a 6 horas sem comida, a história é bem simples. Seu cérebro ainda está operando com a glicose que vem das suas últimas refeições. É como se o tanque de gasolina do seu carro ainda estivesse cheio. Seu corpo tem reservas de glicose armazenadas no fígado e nos músculos, na forma de glicogênio. Quando você não está ingerindo novos alimentos, o fígado começa a liberar essa glicose armazenada na corrente sanguínea para manter os níveis de açúcar estáveis e garantir que o cérebro continue recebendo seu combustível preferido. Durante esse período, a maioria das pessoas não sente grandes mudanças na função cerebral. Você continua pensando normalmente, talvez até com energia extra se sua última refeição foi nutritiva e equilibrada. Não há sinais de confusão mental ou perda de foco, como muitos mitos sugerem. O corpo é uma máquina eficiente e tem mecanismos para garantir um suprimento constante de energia, mesmo nas primeiras horas sem comida. É um período de transição suave, onde o corpo ainda está se beneficiando do que foi ingerido recentemente. No entanto, à medida que o tempo passa e a glicose da última refeição e as reservas de glicogênio começam a diminuir, o corpo precisa encontrar uma nova fonte de energia. É aqui que entramos na fase de transição energética, que geralmente ocorre entre 8 e 12 horas de jejum. Imagine que o seu carro de alta performance está ficando sem a gasolina premium e ele precisa mudar para um combustível alternativo, mas igualmente eficaz. Seu corpo é incrivelmente adaptável. Quando a glicose se torna escassa, ele começa a queimar gordura armazenada para gerar energia. Esse processo é chamado de lipólise.
A gordura é quebrada em ácidos graxos, que podem ser usados como energia por muitos tecidos do corpo. No entanto, o cérebro tem uma particularidade. Ele não consegue usar diretamente os ácidos graxos como combustível de forma eficiente. Ele precisa de algo mais específico. É nesse ponto que o fígado entra em ação e começa a converter esses ácidos graxos em algo chamado corpos cetônicos. Os corpos cetônicos são moléculas produzidas no fígado a partir da quebra de gorduras. Existem 3 tipos principais: acetoacetato, beta-hidroxibutirato, BHB, e acetona. Desses, o BHB é o mais abundante e o que o cérebro mais utiliza como combustível alternativo. Entre 8 e 12 horas de jejum, a produção de corpos cetônicos começa a aumentar. Eles são como o diesel de alta octanagem para o seu cérebro. Um combustível que, para muitos, pode ser até superior à glicose em termos de eficiência e clareza mental. O cérebro começa a se adaptar a essa nova fonte de energia. É um processo gradual, mas fundamental para entender os benefícios do jejum. Você pode começar a sentir uma leve mudança, talvez uma sensação de leveza ou uma diminuição da névoa cerebral, que às vezes acompanha uma digestão pesada. É o seu corpo sinalizando que está trocando de marcha, preparando-se para otimizar o uso de energia. A verdadeira mágica começa a acontecer a partir das 12 às 16 horas de jejum, quando os corpos cetônicos se tornam a principal fonte de energia para o cérebro. Neste estágio, a concentração de BHB na corrente sanguínea já está significativamente elevada. É como se o seu carro, agora rodando com o diesel de alta octanagem, estivesse operando com uma eficiência superior, com um motor mais limpo e responsivo. Muitos estudos, como os publicados no New England Journal of Medicine, têm demonstrado que os corpos cetônicos não são apenas um combustível de emergência. Eles são um combustível de alta qualidade que pode oferecer vantagens significativas ao cérebro. Uma das principais vantagens é o aumento do foco e da clareza mental. Pense na diferença entre um motor que queima um combustível sujo e um que queima um combustível limpo. A glicose, embora essencial, pode gerar mais radicais livres como subproduto de seu metabolismo, o que pode levar a um certo ruído ou inflamação no cérebro. Os corpos cetônicos, por outro lado, são metabolizados de forma mais limpa, gerando menos subprodutos oxidativos. Isso pode resultar em uma redução da inflamação cerebral e uma função neuronal mais eficiente. Além disso, o BHB tem sido associado a um aumento da produção de ATP, a moeda de energia das células, de forma mais eficiente do que a glicose, o que significa mais energia disponível para as células cerebrais funcionarem no seu pico. Outro ponto crucial é que os corpos cetônicos podem influenciar a forma como os neurotransmissores, as substâncias químicas que transmitem sinais entre as células cerebrais, funcionam. Em particular, o BHB pode modular a atividade de neurotransmissores como o GABA, que tem um efeito calmante, e o glutamato, que é excitatório, promovendo um equilíbrio que favorece a concentração e a estabilidade emocional. Pessoas que praticam jejum intermitente frequentemente relatam uma sensação de mente aguçada, maior capacidade de concentração e uma diminuição daquela sensação de fadiga mental no meio do dia. Isso não é apenas uma percepção subjetiva. É o resultado de uma mudança metabólica profunda que otimiza a forma como o seu cérebro se energiza e se comunica. É um período onde o cérebro, livre das flutuações de glicose e insulina, pode operar em um estado de performance elevada, mas os benefícios não param por aí. À medida que o jejum se estende para além das 16 horas e se aproxima das 24 horas, o corpo e o cérebro entram em um estado ainda mais profundo de otimização e proteção.
É neste estágio que entra em cena uma proteína incrível, o fator neurotrófico derivado do cérebro, ou BDNF. O BDNF é como um fertilizante para o seu cérebro. Ele é crucial para a saúde e o crescimento dos neurônios. Pense nele como o jardineiro que cuida do seu jardim cerebral, garantindo que as plantas, os neurônios, cresçam fortes, se conectem melhor e permaneçam saudáveis. Várias pesquisas, incluindo estudos conduzidos em laboratórios de neurociência, mostram que o jejum é um poderoso estimulador da produção de BDNF. Quando o corpo entra em estado de jejum prolongado, a ativação de vias metabólicas específicas, como a AMPK e a SIRT1, sinaliza para as células cerebrais que é hora de se fortalecerem e se protegerem. O aumento do BDNF tem implicações profundas para a neuroproteção e a clareza mental a longo prazo. Ele promove a neurogênese, que é o nascimento de novos neurônios, especialmente no hipocampo, uma região do cérebro vital para a memória e o aprendizado. Isso significa que o jejum não só ajuda a manter os neurônios existentes saudáveis, mas também pode contribuir para a criação de novas células cerebrais, melhorando a capacidade de aprendizado e a memória. Além disso, o BDNF desempenha um papel crucial na plasticidade sináptica, que é a capacidade das sinapses, as conexões entre os neurônios, de se fortalecerem ou enfraquecerem ao longo do tempo. Uma maior plasticidade sináptica significa que seu cérebro é mais adaptável, mais capaz de aprender coisas novas e de formar novas memórias. Para quem tem mais de 45 anos, isso é uma notícia fantástica, pois a plasticidade cerebral tende a diminuir com a idade. O jejum, ao estimular o BDNF, oferece uma estratégia natural para combater esse declínio e manter a mente ágil. Nesse período de jejum mais longo, também ocorre a autofagia, um processo de limpeza celular onde o corpo remove e recicla componentes celulares danificados ou disfuncionais. Pense na autofagia como uma equipe de limpeza interna que varre o lixo celular, incluindo proteínas agregadas, que podem contribuir para doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson. Embora a autofagia seja um processo contínuo, o jejum a intensifica significativamente no cérebro, contribuindo para a manutenção da saúde neuronal e a prevenção de danos oxidativos. Essa faxina profunda pode resultar em uma sensação de clareza mental ainda maior e um cérebro mais protegido contra os efeitos do envelhecimento. É um verdadeiro rejuvenescimento celular acontecendo em seu cérebro. Agora, é fundamental abordar um dos maiores mitos sobre o jejum: a ideia de que fome causa confusão mental. Para muitas pessoas, a simples menção de pular uma refeição evoca imagens de tontura, irritabilidade e incapacidade de pensar. É verdade que para quem está acostumado a comer a cada poucas horas, as primeiras experiências com o jejum podem ser desafiadoras. O corpo está acostumado a um suprimento constante de glicose, e a transição para a queima de gordura e produção de corpos cetônicos pode levar alguns dias. Durante essa adaptação, é possível sentir alguns sintomas como uma leve dor de cabeça, um pouco de cansaço ou sim uma sensação de névoa mental. No entanto, é crucial entender que isso é uma fase temporária de adaptação, não uma condição permanente. A confusão mental associada à fome geralmente ocorre quando o corpo ainda não se adaptou à queima de gordura e os níveis de glicose caem drasticamente, ou em casos de jejuns muito prolongados e sem supervisão para pessoas não adaptadas. Para a maioria das pessoas saudáveis, especialmente aquelas que estão começando a integrar o jejum intermitente em suas rotinas, o corpo rapidamente aprende a fazer essa transição metabólica de forma eficiente.
O cérebro, como vimos, tem um combustível alternativo excelente nos corpos cetônicos. Além disso, a irritabilidade muitas vezes está mais relacionada aos hábitos e à expectativa do que à real necessidade fisiológica. A mente é poderosa e a crença de que você precisa comer pode gerar mais desconforto do que a ausência de alimento em si. Com a prática e a adaptação, a maioria das pessoas experimenta justamente o oposto, um aumento do foco, da energia e da clareza mental. Então, por que muitas pessoas pensam melhor quando estão em jejum? A resposta reside na combinação desses fatores que acabamos de explorar. A transição energética para corpos cetônicos, que fornecem um combustível mais limpo e eficiente para o cérebro. A redução da inflamação e do estresse oxidativo. O estímulo à produção de BDNF, que promove a neurogênese e a plasticidade cerebral. E a ativação da autofagia, que limpa e rejuvenesce as células cerebrais. Juntos, esses mecanismos criam um ambiente cerebral otimizado para a função cognitiva. O cérebro, livre das flutuações de açúcar no sangue e das demandas de digestão constante, pode direcionar sua energia para processos mais complexos, resultando em uma mente mais aguçada, com melhor memória e foco. Mas como podemos aplicar todo esse conhecimento na prática? Se você tem mais de 45 anos e busca envelhecer com mais autonomia e uma mente afiada, o jejum intermitente pode ser uma ferramenta poderosa. Existem várias abordagens, e a mais comum é o método 16-8, onde você jejua por 16 horas e tem uma janela de alimentação de 8 horas. Por exemplo, você pode jantar às 20 horas e só voltar a comer ao meio-dia do dia seguinte. Isso já cobre o período onde o corpo começa a transição para a queima de gordura e a produção de corpos cetônicos. Para começar, é fundamental a progressão gradual. Não tente pular direto para um jejum de 24 horas se você nunca jejuou antes. Comece estendendo o período entre o jantar e o café da manhã. Se você normalmente toma café da manhã às 7 horas, tente adiá-lo para as 9 horas. Depois para as 10 horas, até chegar ao meio-dia. Durante o período de jejum, é crucial manter-se hidratado. Beba bastante água, chás sem açúcar, café preto sem açúcar ou adoçantes. Essas bebidas não quebram o jejum e podem até ajudar a diminuir a sensação de fome. Quando for se alimentar, escolha refeições nutritivas, ricas em proteínas, gorduras saudáveis e vegetais. O jejum não é uma licença para comer o que quiser nas janelas de alimentação. A qualidade da sua alimentação continua sendo primordial. É importante ressaltar que o jejum não é para todos. Pessoas com certas condições médicas, como diabetes tipo 1, mulheres grávidas ou amamentando e indivíduos com histórico de distúrbios alimentares, devem evitar o jejum ou fazê-lo apenas sob estrita supervisão médica. Sempre converse com seu médico ou um profissional de saúde qualificado antes de iniciar qualquer mudança significativa em sua dieta ou estilo de vida, especialmente se você tem mais de 45 anos e condições de saúde pré-existentes. No Nexus Saúde, nosso objetivo é oferecer ferramentas e informações para que você possa tomar as rédeas da sua saúde e viver plenamente, independentemente da idade. Entender o que acontece com seu cérebro durante o jejum é mais um passo nessa jornada de autoconhecimento e otimização. Ao aprender a ligar o seu motor de corpos cetônicos, você pode destravar um potencial incrível de foco, memória e clareza mental que talvez nem soubesse que possuía. Envelhecer não precisa significar perder a agilidade mental. Pode significar, sim, um aprimoramento contínuo se soubermos como nutrir e cuidar do nosso corpo e, em especial, do nosso cérebro. Então, o que você achou de desvendar os segredos do jejum para a mente?
Se este vídeo te ajudou a entender melhor como o seu cérebro funciona e como você pode otimizá-lo, deixe seu comentário abaixo, compartilhando suas experiências ou dúvidas. Sua participação é muito importante para nós. E se você busca mais informações como essa, que traduzem a ciência em dicas práticas para uma vida mais longa e saudável, inscreva-se no canal Nexus Saúde, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilhe este conteúdo com amigos e familiares que também se preocupam em envelhecer com mente afiada e qualidade de vida. Lembre-se, o conhecimento é o primeiro passo para o controle da sua saúde. Até a próxima!